Saber e fazer. Instrução espiritual. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, João, capítulo 13, versículo 17. Saber e fazer. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, editora FEB, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos divulgar o Evangelho à luz do Espírito, ou do Espiritismo, ou com o esclarecimento dos Espíritos. Isso é algo extraordinário. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, contém 180 capítulos. Nós extraímos esse capítulo 49, mas ele contém 180 capítulos, onde o Espírito Emmanuel esclarece 180 versículos do Novo Testamento. E isso é maravilhoso porque não é um filósofo supondo que a sua interpretação seja mais adequada, considerando o pensamento de outro filósofo. Não, é um espírito cujo corpo morreu e ele voltou e escreveu centenas de livros. Então é uma diferença incrível, porque nós não estamos seguindo a ideia dos homens encarnados. Nós estamos divulgando os ensinamentos, os esclarecimentos de um espírito, alguém que está fora do corpo. E
por meio de uma mediunidade respeitável. O Chico Xavier é respeitado, inclusive por adversários, por pessoas que perseguiam o próprio espiritismo e depois passaram a respeitá-lo. Por quê? Porque viram que ele não só falava, não só sabia, mas também fazia. Não só guardava a cultura do Evangelho à luz do Espírito, mas praticava. Porque nós poderemos guardar o entendimento, a cultura, a sabedoria dos textos e até guardarmos os esclarecimentos trazidos pelos Espíritos. Isso é cultura. Mas e a parte prática? Se não aplicarmos na nossa vida comum, vai adiantar muito pouco o saber. Pelo contrário, vai criar um comprometimento, porque muito se pedirá a quem muito recebeu, o que é uma coisa lógica. Ora, se nós estamos recebendo as instruções e não exemplificamos em atitudes naturais e normais, na convivência em família, no ambiente religioso, no ambiente do trabalho, no trânsito, onde estivermos, aí fica só a cultura enfeitando a nossa cabeça, mas vai criar mais comprometimento ante as leis de Deus, porque uma coisa é errar sem saber, outra é errar sabendo que está errado, porque com a literatura espírita nós podemos identificar nossos erros, nossos abusos, nossos equívocos, porque para nós, espíritas, não há mais dúvida, nenhuma dúvida sobre a veracidade da mediunidade, a comunicação entre os dois planos. Nós temos uma literatura vastíssima. Não é um espírito, são centenas de espíritos. Aliás, Allan Kardec vai codificar a doutrina e o primeiro livro, lá no século XIX, 18 de abril de 1857, em Paris, é publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Mas observemos o título, O Livro dos Espíritos. Não é do Espiritismo, não é de Allan Kardec. O livro é dos Espíritos. Por quê? Porque foram os Espíritos que organizaram e que revelaram a doutrina espírita para a humanidade. E também a literatura espírita não é para os espíritas, é para toda a humanidade. Qualquer pessoa poderá acessar a literatura espírita e beneficiar-se com os conteúdos, as orientações, segundo as suas escolhas, o seu livre-arbítrio e o seu bom senso. Porque dificilmente, se está chovendo, alguém vai afirmar que está fazendo sol. Contra fato não há argumento. Ora, se a pessoa pesquisar na literatura espírita com sinceridade, com bom senso, ela vai encontrar a verdade sobre ela mesma, de onde ela veio, quem ela é. Ela é um espírito. Ela não é um corpo que tem um espírito, que tem uma alma. Ela é um espírito. Mas de onde ela veio? Ela veio do mundo espiritual e reencarnou aqui. Mas ela estava onde? Antes de estar no mundo espiritual. Ela estava num corpo de carne, como estamos agora. E em breve o corpo de carne nosso irá morrer. É natural, é normal. E nós voltaremos para o mundo espiritual. Mas também lá o tempo será um pequeno tempo. Aqui a gente fica às vezes 80 anos, 90 anos, e parece que a gente aprendeu muita coisa, aprendeu muito pouca coisa. A gente conversa com uma pessoa de 80 anos, não sabe nada sobre química, sobre física, sobre ciência da tecnologia, sobre biologia, e a pessoa sabe alguma coisa dentro da sua profissão, da sua especialidade. Isso em qualquer profissão.
Se o profissional não se especializa em uma determinada área do saber da sua profissão, provavelmente não vai avançar no conhecimento. Ora, mas mesmo que avance, avançará naquela área que ele escolheu dentro da própria profissão. Olha, mas é bom a gente observar com todo cuidado. Imaginemos todo o processo industrial, todo o processo da agricultura, a variedade imensa de grãos, a, a física, a química, a biologia, as ciências espaciais que avançam tanto na atualidade, a matemática, as línguas que falamos. Então, um desafio imenso para assimilarmos a cultura puramente humana. Agora, imaginemos, além disso, a cultura do mundo espiritual, revelada pelos espíritos. Ora, a maioria das pessoas, inclusive intelectuais, acabam duvidando. Primeiro, porque não querem estudar a doutrina com bom senso, com dedicação. Porque é muito triste observarmos o intelectual criticando uma coisa que ele não conhece, que ele não estudou, que ele não pesquisou cientificamente. Olha, se ele é um intelectual, ele deveria pesquisar cientificamente, com todos os métodos disponíveis, para provar que tudo aquilo não é verdade. Porque se a pessoa não consegue provar que não é verdade, passa a ser verdade as afirmativas dos espíritos. Mas por que nós, espíritas, confiamos nas mensagens do mundo espiritual superior? Por conta do médium. Nós não podemos confiar em todos os médiums. A maioria é uma maioria falível. Mas nós podemos confiar, por exemplo, na obra kardeciana, organizada em métodos científicos, lá no século XIX, e a psicografia do Chico Xavier. Por quê? Porque não houve interesse material, não houve interesse político, econômico. O interesse foi espiritual, para consolar, para ajudar, para socorrer, para amparar de maneira carinhosa e humilde. Total humildade, total simplicidade. E não ficou com nenhum direito autoral. Não, dizem que passaria de 30 milhões de dólares os direitos autorais, porque são mais de 400 livros, com milhares de edições. Mas ele doava, logo no prelo, logo no momento que ele entregava para a editora, ele doava os direitos autorais. Não ficou nem com um centavo, não havia interesse. Imaginemos alguém escrever 400 livros no século XX, com aquela dificuldade imensa, escrever a lápis e depois datilografar. O pessoal do século XXI não sabe nem o que é isso, o que é datilografia, não é? Tem que consultar aí o Google para saber o que é datilografia, porque agora é tudo digital. Mas imaginemos o trabalho, porque ele acabava de psicografar a lápis, depois fazia uma revisão e digitava numa máquina de escrever, não é? Aquele dedinho por dedinho ali para formar a palavra. Não tinha laptop, não havia impressão digital. E a própria gráfica pegava o livro, aceitava o livro datilografado. E depois ela ia fazer a chapa com tipos. Iniciou tudo com a tipografia. Depois é que chegamos na offset, que é aquelas máquinas com impressão mais veloz. E mais no futuro é que chegamos no digital, com a impressão digital. Mas isso foi uma luta imensa.
Imaginemos, mais de 400 livros. Não foi brincadeira o trabalho. Mas qualquer escritor ficaria rico, milionário, com 400 livros, mas que vendiam muito, e venderam e continuam vendendo. Mas ele não fica com nenhum centavo. Então é algo extraordinário. Quer dizer, ele sabia e fazia. Ele colocava em prática o Evangelho. Porque Jesus diz no Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Ora, os espíritos que escreveram através dele não cobraram nada. Não é? E se alguma religião tem alguma revelação divina, também o mundo espiritual não cobrou nada. Ora, todas as religiões deveriam dar de graça o que de graça recebe. E o Espiritismo dá de graça o que de graça recebe. Então é muito importante a gente observar que não basta saber, é preciso fazer. Porque há uma diferença grande entre saber e fazer. Muitos sabem, mas não fazem, ou não fazemos. Então, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer, é algo extraordinário, porque aí reside, no campo do serviço cristão, essa diferença. Nós precisamos trabalhar para o Cristo como um servo humilde, que busca os valores do espírito, sem interesse político, sem interesse econômico. Então, há dificuldade imensa para implantarmos o cristianismo em nós mesmos, no sentido globalizado. Muito difícil. O espiritismo tem que trabalhar nesse sentido, continuando a obra kardeciana e a obra do Chico Xavier, sem interesse pessoal. O interesse deverá ser espiritual, mas é difícil, não é? Saber e fazer não é fácil, porque muitos sabem. Porque, como diz Emmanuel, entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Então, precisamos cada vez mais trabalhar em nós mesmos a consciência cristã espírita com interesse espiritual. Não podemos priorizar o que é material. A prioridade deverá ser espiritual. E a caridade, sem o interesse pessoal, sempre pensando no bem geral de todos. Aí, nos curamos das enfermidades e nos libertamos do mal. O que seria a salvação da alma? A salvação da alma não é após a morte do corpo de carne, porque nós somos a alma. Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito. Nós somos a alma, nós somos o espírito. Então, isso muda tudo. Se nós entendemos isto tal como muda tudo. Porque a própria morte do corpo não vai trazer sofrimento, desespero, porque olharemos com naturalidade a própria morte do corpo. Então é algo extraordinário. E o próprio Cristo disse isto: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Então, às vezes, a pessoa sabe, conhece os ensinamentos do Cristo de cor, cita capítulo, versículo. Mas se não colocar em prática na simplicidade da caridade, do amor, do perdão, da esperança, da alegria, do contentamento, da certeza absoluta da imortalidade, porque o próprio Cristo ressuscita e volta. Então não é uma fantasia, é uma realidade, a imortalidade. Ora, entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos, ou seja, aquela pessoa que vai se dedicar, que vai viver a própria doutrina,
aí daquela religião, no sentido do amor e do bem, para o bem geral, não é o bem para si próprio. Mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais, porque o apóstolo é aquela pessoa que vai se dedicar sem interesse político, sem interesse econômico, sem interesse financeiro. Ele vai buscar e vai trabalhar pelo amor ao próximo. Senão não é apóstolo, não é? Aí é outra coisa. Então nós precisamos buscar o conhecimento cristão e colocarmos em prática na vida comum, na convivência, com mais paciência, com mais tolerância, com mais bondade, com mais caridade, com mais humildade de coração, com mais simplicidade, para priorizarmos assim o espírito, a imortalidade.